Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 27 de janeiro, eu tenho a alegria de estar perto de você por alguns minutos para juntos meditarmos a palavra de Deus e buscarmos sempre caminhos seguros para a nossa vida. Aliás, pedimos a Deus sabedoria para escolhermos o caminho seguro, porque na nossa vida aparecem muitas oportunidades, muitos caminhos, mas a gente tem que acertar aquele que vai nos trazer vida plena. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, que é Marcos 4, 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Querido irmão e querida irmã, hoje Jesus nos fala através de parábolas. Sempre as parábolas, elas são imagens muito ricas que nos ajudam a entender a realidade do reino de Deus. Isto é, da vida nossa quando nós agimos com a ajuda de Deus e conscientes dessa ajuda. Porque Deus ajuda a todos, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, ou às vezes que não querem acreditar na sua existência, mas Deus é Pai de todos e Ele está sempre agindo em favor de todos. Ainda mais daqueles seus filhos que invocam o seu nome. O Evangelho nos nos apresenta duas imagens importantes. A primeira é a imagem da semente, que é lançada à terra. Ela vai crescendo, ela vai brotando, até dar fruto. E não depende diretamente da pessoa, a não ser da gente molhar a terra para que ela não morra seca, mas que ela possa produzir muitos frutos. O mistério da força da semente que está dentro dela. E aí, isso aqui é para dizer para nós que Deus, Ele está agindo
a força dele penetra todas as pessoas e até mesmo a criação. Cada vez que nós vamos entender a beleza da criação, a gente vai reconhecer a ação maravilhosa de Deus na nossa vida e no mundo. O Evangelho também vai falar que as coisas de Deus, elas são como um grão de mostarda, pequeno, mas vai crescendo e se torna uma grande hortaliça. Realmente, eu tenho experimentado isso na minha vida. Quando você começa uma obra de Deus, ela é pequena, começa humilde e vai se tornando grande. Certa vez, eu fui convidado em Coroatá para participar de uma reunião que o grupo queria fazer uma capela ou uma igreja. Quando eu cheguei na reunião, eu vi um grupinho, eram umas 12 pessoas no máximo. E olhei para aquelas pessoas, várias pessoas idosas, 2 jovens, uma pessoa adulta, mas todos realmente simples, alguns muito pobres. E eu perguntei: vocês querem fazer a igreja? Sim, queremos. E como vamos fazer para começar essa igreja? Como vamos fazer para adquirir os recursos desta igreja? E eu cá pensando comigo: meu Deus, como é que eu vou fazer essa igreja com pessoas tão humildes, tão pobres? Essa igreja nunca vai acontecer. Durante a conversa, então, uma senhora falou assim: olha, bispo, quando tiver um movimento, eu vou dar a pipoca para vender para a nossa igreja. O outro disse: eu vou organizar um cinema, uma sala para construir a igreja. Outro falou: eu vou lutar para fazer um livro de ouro. Muitas promessas, muitas propostas, mas eu pensava assim: vamos acreditar no poder de Deus. E a partir daquela pobrezinha que tinha oferecido a pipoca para fazer a igreja, nós começamos. E hoje, graças a Deus, essa igreja já está construída, coberta. Ainda não está terminada, mas foi um verdadeiro milagre, porque foi obra de Deus, das pessoas humildes. Não foram pessoas ricas, não foi verba da prefeitura, não foi ajuda do exterior, não. Foi a doação dos pequenos, dos humildes, daqueles que pareciam que não podiam fazer muita coisa. Porque é isso, gente. Deus está agindo e as coisas de Deus, elas vão sempre crescendo, vão se multiplicando e vão produzindo muitos frutos. Mas vocês poderão dizer: mas e por que algumas organizações, até grupos, estão diminuindo, estão se acabando? Então a gente vai dizer assim: olhe, pode ser que as pessoas elas não estejam realmente respondendo aos desafios do tempo presente, mas poderão surgir outras iniciativas para responder aos novos tempos. É assim, o mais importante é saber que Deus age através de nós e a obra de Deus ela vai crescendo. É um processo
Não é de uma hora para outra, mas acontece. Vamos hoje pedir a Deus a graça de não desanimar diante das dificuldades, de não ter pressa exagerada para que as coisas aconteçam, mas acreditar e contar com a ajuda de Deus. Deus abençoe e lhe proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.